Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estamos falando sobre a intervenção no Rio de Janeiro, a violência no Rio de Janeiro. Estou aqui com a presença do vereador do Rio e também vice-presidente da Comissão de Intervenção do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também com a Carolina de Filipe, que é advogada criminalista. Bom, a gente estava falando um pouquinho no último bloco, desculpe, da questão da morte aí da Marielle, né? Eu queria só estender um pouco mais a respeito disso, o vereador que está aqui com a gente, né, Carolina. No último ano de 2017, dados aqui que a gente tem, 15 prefeitos e vereadores foram mortos no Brasil. Pelo menos 6 mortes aconteceram por motivação comprovadamente política. O Brasil tem ao menos um político assassinado por mês, segundo o levantamento que é feito pela Rede Globo, pela Globo. Então, a gente tem aqui um índice muito alto de violência, até voltado para conta políticos e tudo mais, né, que tentam aí restabelecer a ordem e a democracia no país. Cláudio, você não tem medo de ser um vereador numa cidade como o Rio de Janeiro? Olha, Júnior, só para que o nosso telespectador entenda, quando a gente fala de motivação política, ela é muito ampla, né? A motivação política pode ser um suplente querendo entrar no lugar, ela pode ser uma disputa de ideias, ela pode ser uma disputa de partidos, ela pode ser muita coisa. Então, assim, um dado como esse de motivação política, você teria que entrar um pouco mais a fundo nele para entender assim, de qual motivação política, de que natureza. Eu, sinceramente, eu não tenho medo algum hoje, eu sou muito vocacionado a isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar 14 anos com meu querido amigo Márcio Pacheco, que é deputado estadual e que está com uma luta grande lá contra esse governo para lá de complicado que nós temos no Rio de Janeiro. Mas eu acho que hoje são tempos difíceis para o político, né? Você tem uma polarização muito grande, uma dicotomia muito grande e quase que um linchamento da classe política, não sem motivação, mas que você acaba botando todos no mesmo balaio. E acho que isso é o pior. Igual, né? Exatamente, isso é o pior. Porque aqueles que estão na política por um trabalho do bem, querendo uma coisa positiva, acabam se cansando porque nada que você faz é bom. Então, acho que essa eleição agora é uma grande oportunidade. Eu digo isso porque eu não sou candidato a nada nessa próxima eleição, então digo sem problemas, que a população escolha bem os seus candidatos, escolham aqueles que realmente você possa dizer que esse não está nesse balaio. Acho que o voto ele é silencioso e transformador. Se também muitos desses que estão fazendo bobeira por aí foram as próprias pessoas que votaram neles. Então, acho que a gente tem que, mais do que medo, eu acho que o que se tem hoje é um sonho de dias melhores. Acho que como está hoje, não dá para ficar. Sinceramente, eu penso que a política hoje está no fundo do poço. E tudo isso que está acontecendo, ela é um reflexo. E não podemos esquecer que o político reflete a sociedade. Sim. Ele é o vértice de uma base que o colocou lá. Então, ele reflete aquela sociedade, desde a dentadura, ao tijolo, a camisa do time do fim de semana, aquele que só defende uma bandeira, porque quem o elege quer aquela bandeira específica. Então, você, cidadão, você, pessoa que vota, entenda isso como a responsabilidade é sua também. Sem dúvida. Carolina, a gente vê, você citou esse senso de impunidade, que você até citou no bloco anterior. Acho que é mais ou menos isso, né? Que a gente vê também essa questão da esfera nacional, né? A sensação de que eu posso fazer o que eu quero, não vai dar nada, eu não vou ser preso, eu não tenho compromisso com nada. Sim, esse eu acho que é um dos grandes alimentos da criminalidade, né? Quanto mais as pessoas entendem que não serão punidas, isso alimenta a ideia de que eu posso cometer o crime e assim, né, Júnior? É difícil, a gente fala isso o tempo todo, é clichê, mas é difícil cobrar as atitudes dos governantes, se muitas vezes a pequena corrupção está aqui embaixo, né? Está no dia a dia, está nas pequenas coisas. Então, a mudança as mudanças têm que ser aqui do pequeno, e o Cláudio falava no bloco anterior, né?
E isso tem muito a ver com a criminalidade no Rio de Janeiro, né? O problema no Rio de Janeiro é o tráfico nas comunidades, é o crime organizado, mas é a maconha do riquinho dos bairros nobres que também alimenta esse tráfico, né? É a droga das festinhas dos bairros nobres que também alimenta esse crime organizado. É o produto contrabandeado, o produto contrabandeado que alimenta esse crime organizado. Então, as pessoas precisam colocar a mão na consciência, né? Carga roubada. É a carga roubada, exatamente. É o CD pirata, né? Então, não adianta a gente ficar também dizendo a criminalidade, como se isso fosse uma coisa muito distante da gente, se a gente no nosso dia a dia também faz parte disso e, de certa maneira, acaba alimentando isso. Ok. E até para encerrar a nossa entrevista, Cláudia, eu gostaria de fazer essa última pergunta aqui para você. O Rio de Janeiro tem solução? Tem solução. Eu sou um otimista, eu acho que o Rio de Janeiro vai sair dessa. Eu acho que é um tempo ruim. Tem uma frase que diz que o tempo ruim serve para aperfeiçoar o aprendiz. Eu acho que o Rio de Janeiro ele vai sair disso mais limpo e melhor do que ele entrou nessa situação. Eu creio, e volto a repetir, Júnior, você cidadão do Rio, mas do Brasil inteiro, a eleição agora é a hora de você ter o seu papel de protagonista em tudo que a gente está vivendo. Foi como a doutora falou, nós somos protagonistas sim, sendo honestos, mas também votando certo, escolhendo as pessoas corretas para os lugares corretos. A senhora também acha, doutora? Eu acho completamente. Se nós fizermos a nossa parte, fazendo diferente nessa eleição, acho que a gente já sofreu o suficiente, né? Nos últimos anos, vimos o que votar errado acarreta. E que essa intervenção, que foi o nosso assunto aqui, que ela seja menos presença e mais inteligência, eu acho que o Rio tem jeito, sim, e a gente tem que ser protagonista dessas mudanças, não só lá, mas no nosso país. Obrigado, doutora. Obrigado, Cláudio, pela sua presença aqui com a gente. E olha aí, está dado o recado para você, né? Tudo começa dentro da nossa própria casa, né? Do jeito que você lida com seus filhos, do jeito que você conduz a sua vida. Comece no pequeno para que os grandes possam também ser modificados. Fica aqui o nosso recado. A Ação Nacional volta na semana que vem a discutir mais um assunto aqui para você. Até lá.